8, os 5 primeiros versículos. Geral, conseguiu abrir aí? Top. Vou ler aqui. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne de Jesus aqui, beleza? A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Amém? Pô, galera, para quem não sabe, eu já joguei bola dos meus 8 aos 16 anos. Comecei lá no Canto do Rio, eu tinha uns 7 anos, mas aí depois fui pro Flamengo, depois fui pro Botafogo, foi um período muito maneiro na minha vida. E eu lembro, cara, quando eu tinha uns 10, 11 anos, assim, eu fui jogar pelo Campeonato Carioca, eu acho, futebol de salão, lá em Bangu, Flamengo e Bangu. E aí fui com minha mãe, beleza, a gente chegou lá em torno de umas 9, 10 horas, e aí teve o jogo, eu não lembro do placar, assim, tem muito tempo, só lembro da situação que aconteceu. E, cara, na volta, a gente estava em Bangu, a gente não conhecia ali, beleza? Na volta, a gente voltou com GPS, mas com um pai de um amigo meu, falando, não, pode me seguir, tá tranquilo, eu sei o caminho de volta. E aí, cara, só sei que a gente estava voltando, e quando a gente vira numa rua assim à direita, era uma rua extensa, assim, cheia de paralelepípedo, eu sempre confundo esse nome, é quebra-mola, não é paralelepípedo, quebra-mola. E, cara, quando a gente olhou assim, a gente achou um pouco estranho, beleza. Aí tava um pouco de engarrafamento. Quando eu olho assim, cara, do lado esquerdo, eu vejo um cara, meu irmão, era bandido, né? Com uma arma assim, desse tamanho, devia ser fuzil, não entendo de arma, apontando para dentro do carro. Eu falei, pronto, é hoje. Eu tinha uns 10, 11 anos, fiquei desesperado ali. E aí minha mãe também desesperada, minha mãe ligou o alerta, botou a marcha ré e voltou. Eu acho que os carros que estavam atrás também viram e, cara, foi um desespero total. Cara, você já passou por uma situação desesperadora antes? Assim, pô, perdeu algum ente querido, quebrou algum osso aí, sofreu algum assalto. Quem nunca passou por uma situação desesperadora, né? Cara, Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele vai retratar uma situação desesperadora. Mas um desespero um pouco diferente, não apenas material, mas um desespero espiritual. E, pô, antes da gente entender isso, eu queria falar o contexto, né? Vocês estão estudando, vocês sabem a redação do Enem, que no último parágrafo tem o portanto, a gente leu aqui, portanto. Portanto é uma conjunção conclusiva, beleza? Vocês sabem disso aí, ó. Clóvis, professor. O que ele está concluindo? Vamos tentar entender isso aqui de forma objetiva. No capítulo 6, 7 e 8, Paulo ele vai falar sobre santificação, de como Deus liberta a gente do pecado e da morte, beleza? E aí lá no capítulo 7, versículo 24, ele fala, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Pô, Paulo aqui está falando sobre a luta contra o pecado, beleza? Por um lado a gente tem uma natureza que está inclinada para as coisas que são de Deus, e por um lado a gente tem o pecado que habita no nosso coração e impede da gente de viver plenamente para Deus. Aí Paulo falando assim, pô, para Paulo falar um negócio desse, a parada é de verdade, né? Então ele estava fazendo esse questionamento, e a gente percebe aqui que é uma situação desesperadora da nossa alma. Cara, quem pode me libertar do corpo sujeito a essa morte? E olha o que ele fala lá em Romanos 7, do 18 ao 23. Preste atenção aí. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. E aí ele começa o capítulo 8, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a primeira lição que a gente pode extrair desse texto é: por estarmos em Cristo Jesus, não somos mais condenados. Galera, é importante a gente entender aqui que, cara, todo mundo é pecador.
Desde quando a gente nasceu, desde aquele bebezinho mais bonitinho, fofinho, é pecador. Desde depois de Adão, todo ser humano é pecador e destituído da glória de Deus. A gente precisa entender isso, beleza? O que a gente merece, cara, é a ira santa e justa de Deus. A gente já nasce com, cara, a passagem comprada para o inferno, cara. Exatamente. Eu e você, a gente é digno de ir para o inferno porque pelo nosso próprio coração a gente não é capaz de agradar a Deus e viver para Ele. Pô, imagina o seguinte, você fica na escola o ano todo sem se importar com as aulas, só tira nota baixa, você não presta atenção em nenhuma aula, não quer saber de nada, só fazer besteira. Espero que não seja o caso de ninguém aqui, beleza? Todo mundo é estudioso, show? E aí, cara, no final do ano, você está cheio de falta, nota baixa, todos os professores se reúnem e falam, cara, vamos fazer o seguinte, vamos te passar. Você vai passar de ano, show. Aí, meu irmão, qual seria a tua reação nesse momento? Fala, caraca, cara, eu merecia ser reprovado, eu não fiz nada, não tirei nenhuma nota boa e mesmo assim eu fui aprovado. Cara, você com certeza ficaria feliz, ou alegre, né, por não repetir de ano, mesmo sendo óbvio que era para você repetir. Cara, a nossa vida com Jesus, ela é um pouco parecida com esse cenário. A gente não merecia nada. Tudo que a gente merecia era a reprovação e a condenação de Deus. Mas graças ao nosso Senhor Jesus, eu e você hoje, a gente não é mais condenado, beleza? Se a gente reconhece o nosso Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Pela misericórdia e a graça de Deus, cara, eu e você, a gente é declarado inocente. Tem noção disso, cara? A gente nasce pecador, completamente contrário à vontade de Deus, e Deus, santo e poderoso, vem a esse mundo, morre por mim e por você e fala, cara, hoje você é inocente. Isso é muito forte, galera, assim, é maravilhoso saber que o nosso Deus se importa com a nossa vida e hoje a gente não é mais condenado e a gente recebe uma nova sentença diante de Deus. Cara, vocês são inocentes. Amém. A segunda lição que a gente pode aprender com esse texto é: Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Pô, no versículo 2 ele fala, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Pô, o que isso significa? Cara, eu e você hoje, a gente não é mais escravo do pecado. Eu e você, a gente é liberto da escravidão do pecado, cara. O que antes me levava à morte, Cristo veio, morreu por mim e por você, a fim de que a gente tenha vida, cara, e vida em abundância. Todas as nossas transgressões, culpas, medos, ansiedades não definem mais, cara. A gente é liberto por meio de Cristo Jesus. E a gente não é liberto para viver da forma como a gente deseja. A gente é liberto para viver para a glória de Deus, cara. Imagina, mesmo a gente sendo pecador, falho diante de Deus, a gente não é mais condenado, a gente é liberto da culpa do pecado e hoje a gente tem a certeza que, cara, nós somos salvos. Graças a Deus, e hoje o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Jesus Cristo te libertou e me libertou. Aleluia, glória ao Senhor. Pô, imagina comigo aqui, uma pessoa que ela é presa por ter cometido algum crime. Vamos botar assim uma situação hipotética. Pessoa de 20 anos assalta um banco. E aí ela é condenada a 20 anos de prisão. Cara, ela vai cumprir os 20 anos de prisão dela, vai chegar com 40 anos, ela vai sair. Ela pagou na prisão, beleza? Ela cometeu um crime, ela pagou na prisão, saiu com 40 anos como liberta. Cara, aqui é diferente, a gente é liberto, não porque a gente fez algo bom, simplesmente a gente pagou por alguma coisa, mas porque Jesus Cristo que pagou o preço com seu sangue, beleza? Ele libertou a gente naquela cruz e hoje a gente só tem vida verdadeira por causa de Jesus. Amém? Terceira lição. Deus enviou o seu próprio Filho como oferta pelo pecado, não para que a gente viva segundo a carne, mas segundo o Espírito. Galera, vocês conhecem esse versículo, lá em João 3,16 está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Normalmente tem um pessoal que gosta do 3,16 e fala, pô, Deus amou o mundo, se eu crer em Jesus, está tranquilo. Aí você tem que falar o 17 e o 18 para ele também. Fala assim, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Pô, vou repetir.
Quem nele crê, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Galera, Jesus Cristo, ele veio em carne, beleza? Ele veio a semelhança do homem pecador, como diz o texto, só que sem pecado nenhum. Pô, Jesus não foi um fantasminha, um espírito que veio, foi um cara maneiro, que morreu por mim e por você. Pô, Jesus era legal, né? Cara, Jesus é Deus, ele veio em carne, ele veio à semelhança do homem pecador, mas ele não tinha pecado nenhum, cara. Por que ele fez isso? Por amor por mim e por você. A gente nunca vai ser capaz de mencionar e entender o porquê disso. Talvez quando a gente chegar no céu a gente entenda. Mas hoje a mente humana não é capaz de entender o porquê que Deus veio e morreu por mim e por você, pecadores. E graças a Deus hoje a gente pode viver para a glória de Deus, cara. Hoje eu e você, a gente não está mais sob o domínio do pecado. Por quê? O Espírito Santo habita em nós. A partir do momento que Jesus morreu e a gente crê na morte dele, e ele ressuscitou e falou, cara, vou enviar o meu Espírito para estar com vocês. E, cara, é o Espírito que capacita a gente a viver em santidade, galera. Pô, imagina você entregar seu filho para morrer por outra pessoa. Pô, tu não imagina porque tu não tem filho ainda, beleza? Eu também não imagino, não tenho filho. Quem vai imaginar seria Clóvis aqui, beleza? Mas imagina, cara, você morrer pela pessoa que está aí do seu lado. Você morreria por essa pessoa? Pela pessoa que você gosta até vai, beleza? Emily e João ali são casados, eu também morreria pela minha esposa, glória a Deus, beleza. Mas, cara, você morreria pela pessoa que matou seu pai e a sua mãe? Você morreria por um terrorista? Você morreria por uma pessoa que perseguia e matava cristãos como você? Falo do meu próprio coração. Cara, eu não morreria por uma pessoa dessa. Pessoa que matou meu pai e minha mãe, como eu vou ter amor por essa pessoa? Cara, para a boa notícia do Evangelho, Jesus morreu. Ele levou a nossa culpa naquela cruz, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, ele levou para aquela cruz e foi crucificado, e a sua morte trouxe vida para mim e para você. Cara, hoje a gente pode viver pelo poder do Espírito, não pelo nosso próprio coração, porque Jesus morreu por mim e por você, cara. Tem noção disso? Que maravilhoso é? Isso aqui é a essência do Evangelho, a gente entender isso. E Paulo fala, cara, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Você crê nisso? Hoje você tem vivido pelo poder do Espírito na sua vida? Ou você tem deixado a carne tomar lugar e direcionado o seu coração? Cara, então, vocês estão entendendo? Amém? O que a gente viu aqui foi, cara, a gente não é mais condenado, a gente é inocente diante de Jesus por causa dele, do seu sacrifício. Hoje a gente é liberto do pecado, o pecado não escraviza mais a gente, hoje a gente pode viver pelo poder do Espírito. Por quê? Jesus veio, morreu e ressuscitou. Ele está vivo, gente, glória a Deus. Pô, então espero que vocês tenham entendido assim, o que esse texto traz para a gente e como é que a gente pode colocar em prática isso na nossa vida. Eu quero falar com vocês sobre a gente se alegrar, sobre a gente se arrepender e sobre a gente fazer morrer os desejos do coração pelo poder do Espírito. Então, fica ligado aí, vamos comigo, toca aí o nome do teu amigo do lado, não deixa ele ficar distraído não, beleza? Primeira aplicação, alegre-se, porque em Cristo Jesus você não é mais condenado. Galera, a gente vive num mundo que a gente se alegra por várias coisas, por estar namorando, ter passado no vestibular, ter passado de ano, tirado uma nota boa. Completamente ilícito a gente se alegrar por esses motivos. Mas a palavra de Deus diz para a gente se alegrar em qualquer circunstância, seja passando por alguma tribulação, angústia, medo, sofrimento, a gente deve se alegrar no Senhor sempre. Olha o que Isaías diz, é grande o meu prazer no Senhor, a minha alma regozija-se no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Eu queria saber de vocês, por qual motivo você tem se alegrado hoje? Você tem se alegrado simplesmente porque você está ganhando curtidas no TikTok, no Instagram? Você está se alegrando porque você ganhou seguidores nas redes sociais? Ou você está se alegrando só por fazer o que é certo? Ou você está mais preocupado com a sua reputação diante das pessoas?
Cara, se Jesus olhar para o teu coração agora, o que ele vai ver? Ele vai ver que você tem se alegrado com a salvação que ele te deu ou não? Isso é para a gente pensar mesmo, cara. Por quais motivos eu tenho me alegrado hoje? Só pelo fato de eu ter pais maneiros, uma escola maneira, ou eu tenho me alegrado com a salvação que é de graça que Jesus me deu? Cara, a gente deve se alegrar porque a gente não é mais condenado, a gente merecia a morte, a ira, a condenação eterna. Hoje eu e você, a gente é salvo e declarado inocente diante de Deus. A nossa alegria vem do Senhor, galera, e a gente precisa ser alegre em todo o tempo, por tamanha salvação e bondade. Eu sei que, praticamente todo mundo já passou por uma situação difícil aqui. É difícil, muitas vezes, a gente se alegrar com uma situação difícil. Eu já passei. Mas, cara, a gente não é desse mundo, cara. A gente tem que entender que a gente é peregrino aqui. Todo sofrimento que a gente tem é aqui. Daqui a pouco a gente está na eternidade adorando o Senhor, assim, sem pecado, sem problema nenhum. Amém? Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Galera querida, a fonte do verdadeiro contentamento do crente é Jesus. Só em Jesus a gente tem alegria verdadeira. A gente pode ser alegre por vários motivos nesse mundo, várias coisas lícitas, que, é maneiro e tal, mas, cara, quando as coisas derem errado, você vai se alegrar com o quê? Só em Jesus a gente tem alegria verdadeira, satisfação verdadeira e contentamento verdadeiro. Hoje a nossa plenitude tem que estar em Jesus. Ele tem que ser a nossa alegria, galera. O que falta para a gente colocar Jesus como a principal alegria da nossa vida? A gente precisa ser alegre a todo tempo, porque a nossa salvação vem do Senhor. Tudo que a gente tem é do Senhor, tudo que a gente passa é o Senhor que permite que a gente passe, beleza? Segunda aplicação. Aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Tenham misericórdia da minha vida, galera. Vamos ficar firme aí. Segunda aplicação. Arrependa-se dos seus pecados e vive em novidade de vida. Jesus nos libertou. A gente sabe que pecado é qualquer coisa que afaste a gente da presença de Deus e impede a gente de ter um relacionamento maneiro e genuíno com Jesus, beleza? Todos somos pecadores, como a gente aprendeu aqui. De forma prática, o que a gente pode fazer? Cara, a gente precisa reconhecer quais pecados têm afastado a gente da presença de Deus. Analisa o seu coração aí, olha para a sua vida. Quais pecados têm te afastado da presença de Deus hoje? Se você acha que você não tem nenhum pecado, tem alguma coisa de errado aí, meu amigo. Que olha o que a palavra diz. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos somos pecadores. A gente precisa reconhecer o nosso pecado. E mais do que reconhecer, é confessar o nosso pecado ao Senhor imediatamente. A palavra de Deus diz e garante que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Cara, não tem nenhum pecado desse mundo que o sangue de Jesus não possa perdoar e purificar. Qualquer pecado, nada se compara à grandeza de Jesus. Ele é fiel para te perdoar, cara. Pensa comigo aqui, imagina que você ganhou uma bicicleta que você tanto gosta, estava esperando, ganhou de presente uma bicicleta e, você espera que com a bicicleta ela não tenha defeitos, beleza? Eu lembro quando eu ganhei minha praianazinha vermelha, falei até com a Andressa hoje, falei, Andressa, você lembra daquela praianazinha e tal? Ela lembra, eu falei, tá, então espera. Aí, cara, eu lembro que, ganhei, ela tinha marcha, eu acho que a gente pagou R$150 a mais para botar marcha nela. Tinha 7 marchas, andava pra caramba. Aí saía da escola, deixava a Andressa em casa ali no bairro Peixoto, depois ia para casa, morava ali na rua do Shopping Cancún. Meu irmão, eu acho que eu botava o fonezinho de ouvido, botava na marcha 7, passava nesse BRT, BHLS aí voado, só via na Jeep com um negócio vermelho passando assim, vuf! Cara, era maneiro, sim, era maneiro. Mas, vamos imaginar o pneu. Você ganhou uma bicicleta e você imagina o pneu. Cara, se compra uma bicicleta nova, você não espere que o pneu fure ou aconteça qualquer coisa. Você não sai de bicicleta e fala, hoje o pneu vai furar. Amanhã vai furar de novo e eu vou ter que trocar esse pneu. Cara, tenso demais. Galera, da mesma forma tem que ser na vida do crente.
O pecado na vida do crente tem que ser acidente, ele não pode ser algo recorrente. A gente é chamado a viver uma vida santa por meio do Espírito. Se hoje você está com um problema, com algum pecado, você precisa se arrepender, você precisa reconhecer isso, falar: Senhor, me ajuda, eu sou pecador, eu tenho falhado diariamente, mas eu quero ter uma vida santa diante do Senhor. Esse pecado, ele tem me perseguido, eu tenho prazer nele, mas eu reconheço que, cara, muitas vezes eu quero cometer esse pecado, porque eu gosto. Cara, qual pecado você tem cometido regularmente, que você não tem conseguido se livrar dele? Qual pecado que tem te perseguido, meus irmãos? Qual pecado que você cometeu antes de vir para esse culto? Foi a mentira, meu irmão? Você cirou com seu irmão? Idolatria, tem algo no seu coração que você tem idolatrado? Ou você tem cobiçado? Ou você tem visto pornografia? Pornografia, você tem caído de novo, irmão. Cara, a gente precisa ser sincero diante de Deus. A gente precisa confessar o nosso pecado. Você precisa abrir o seu coração para o Senhor. De nada adianta você pecar e achar que está tudo bem. Cara, não está tudo bem. A palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Se você não se arrepender, cara, não vai dar certo. E uma vez Jonatas pregou aqui uma parada que ficou muito no meu coração. Ele falou assim: a essência do mais puro e verdadeiro arrependimento é não voltar a fazer o que você fazia. Galera, arrependimento verdadeiro é o Senhor que gera na gente. Se dependesse do meu coração e do teu coração, a gente nunca ia se arrepender. A gente ia continuar pecando, e a gente não ia se arrepender. Cara, é o próprio Senhor Jesus que gera em nós o arrependimento verdadeiro e genuíno. Ore, pede ao Senhor: Senhor, eu quero me arrepender verdadeiramente, gere em mim um arrependimento verdadeiro. Cara, a gente não tem que se arrepender simplesmente pelo fato de que, foi pregado sexta, ele falou para se arrepender, ou o Clóvis prega aqui e fala para você se arrepender, ou o seu líder de célula, discipulador, quem quer que seja. A gente tem que se arrepender porque a gente ama o nosso Senhor mais do que qualquer coisa nessa vida. A gente tem que se arrepender porque a gente não quer entristecer o nosso Salvador. Cara, uma vida com Jesus, galera, é muito melhor, nem se compara ao pecado que hoje te persegue. Hoje o pecado te dá prazer. Muitas vezes você fica com prazer, você quer cometer mais e mais e mais. Mas, cara, é momentâneo, é passageiro. A vida com Jesus é muito melhor e maior do que o prazer que você tem com o seu pecado. Cara, mas aí você pensa: Najib, é difícil. Confesso que, cara, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, leio, mas eu não consigo ter vitória sobre o pecado. Gente, uma coisa que eu faço, assim, e, vou falar para vocês, espero que ajude, cara, toda vez que eu estou com vontade de cometer algum pecado ou cair de novo naquele mesmo pecado que tem me atormentado, eu preciso olhar para a cruz e falar: Senhor, eu quero cometer esse pecado mais uma vez, mas esse pecado que eu quero cometer mais uma vez foi o pecado que te levou para aquela cruz. Cara, a gente precisa olhar para a cruz. Hoje você não é mais escravo do pecado, beleza? Ele não te domina mais. Cara, mentira não tem poder sobre a sua vida. Pornografia, você não é escravo mais dela. Nosso Salvador venceu a morte, Ele está vivo. E, cara, Ele quer que a gente esteja vivo junto com Ele. A gente precisa olhar para a cruz, galera. O pecado que a gente tem brincado muitas vezes é fatal, e foi o pecado que levou o nosso Salvador para aquela cruz, beleza? A gente precisa olhar para a cruz todos os dias da nossa vida, cara. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Galera, a gente precisa se arrepender hoje, agora.
O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Ele não é o seu Senhor. O pecado quer te afastar da presença de Deus, cara. Qual decisão você quer tomar? Você quer continuar afundado no pecado ou você quer viver uma vida cheia do Espírito? Cara, a evidência de uma pessoa que vive pelo Espírito Santo é uma pessoa que vive a palavra de Deus. Você tem vivido a palavra de Deus hoje? Ou você apenas escuta e esquece completamente? Cara, hoje nós estamos livres e nós temos vida por causa de Jesus. O pecado não tem mais domínio sobre a minha e a sua vida. A gente deve se arrepender agora, imediatamente. Terceira e última aplicação. Faça morrer os desejos da carne pelo poder do Espírito. Galera, o que é o desejo da carne aqui que a Bíblia fala pra gente? Colossenses 3,5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça que é a idolatria. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, do coração. As imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou falando isso aqui não, galera. Está na palavra, está escrito. Gálatas 5, 19 ao 21. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É o nosso próprio coração, cara, que está corrompido pela queda, desde quando a gente nasceu. Se a gente não aliar o nosso coração intencionalmente com a vontade de Deus, vai ser muito difícil. Cara, não adianta a gente querer vencer o pecado com a força do nosso próprio braço. Pô, me envergonho de falar isso, cara, mas muitas vezes eu quis vencer o pecado com as minhas forças. Falando, pô, Najib, você vai fazer isso, isso, isso. Hoje é sexta. Ah, sexta. Segunda-feira eu começo, então segunda eu não peco mais. Então vou fazer isso aí e tal, vamos ver o que vai dar. Nunca deu certo. Por quê? Carne não vence de carne, não tem como. É só pelo poder do Espírito que a gente vence o pecado. Mas, galera, é importante a gente entender que não é o nosso braço que vence o pecado. Jesus já venceu o teu pecado naquela cruz. O que importa agora é qual a disposição do teu coração para viver uma vida pelo Espírito. Galera, não dá para a gente ficar o telefone o dia inteiro e vir para o culto pedindo para ser cheio do Espírito Santo. Se em nenhum momento do dia a gente sequer pensou no Senhor, não adianta, galera, a gente pedir, cara, Senhor, me enche, faz a tua obra na minha vida. Se a gente não ora, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não se preocupa com as coisas que são de Deus, só através do poder do Espírito Santo que a gente vive em santidade e em novidade de vida. Só o Espírito que inclina o nosso coração para as coisas do Espírito. Se dependesse de mim, de você, a gente não estaria nem aqui. Você acha que a gente ia estar 7 horas de uma sexta-feira na reunião de oração? Ou aqui no culto, 7 horas? A gente não estaria, eu não estaria aqui. O que me faz estar aqui? O que me faz diferente daquele pessoal que está lá fora? É o Espírito Santo que capacita a gente a viver em santidade, em novidade de vida. Tem uma frase do Martim Lutero que eu acho bem maneira, assim, que ilustra um pouco isso. Ele fala assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Cara, por mais que você seja salvo, por mais que você declare que Jesus é Senhor sobre a sua vida, por mais que você, cara, nasceu na igreja, seus pais são crentes, sua família toda é crente, a gente precisa buscar ser cada dia mais parecido com Jesus. A gente tem que ter uma vida entregue totalmente ao Senhor, de forma intencional. A nossa carne não deseja fazer as coisas de Deus. A gente precisa viver uma vida pelo Espírito. Isso que Paulo está falando aqui, cara. Se você inclinar seu coração para as coisas que são do Espírito, você vai viver para o Espírito. Agora, se você inclina seu coração achando que você é capaz de fazer alguma coisa, cara, não dá certo. Não dá certo. E o que a gente precisa fazer de modo prático aqui, para a gente ter uma vida cheia do Espírito, uma vida que inclina a gente às coisas que são de Deus? Cara, a gente precisa orar. A gente precisa viver em espírito de oração. Não adianta a gente querer só orar quando vem no culto, ou só orar quando a gente está passando por algum problema. A gente precisa orar sem cessar.
Cara, você acordou? Faz uma oração, irmão. Tá indo para a escola? Senhor, obrigado por eu ter uma escola. Estou indo para a escola, glória a Deus. Tá fazendo prova de física que você não gosta? Desculpa quem ama física aqui. Cara, você precisa, Senhor, me dê direcionamento nessa prova. Eu quero fazer essa prova para o Senhor. Cara, não cola. Cara, por que tu vai colar? Tem o Deus Criador de todas as coisas que sabe tudo e você acha que a cola do seu irmão vai ser melhor do que crer em Deus e descansar em Deus? A gente precisa orar, galera, a todo momento, a tempo e fora de tempo. Cara, tá andando, tá indo pegar ônibus, tá fazendo qualquer coisa, esteja em oração. Cara, você está conversando com uma pessoa que não é crente, esteja em oração. Fala, Senhor, tô conversando com ela aqui, pá, mas por dentro eu tô, Senhor, toca no coração dessa pessoa, Senhor, essa pessoa é ruim de falar, mas toca no coração dela. Galera, uma vida em espírito de oração é a melhor coisa que a gente pode fazer. Experimenta fazer isso nos próximos 7 dias. Fique em espírito de oração, irmão. Assim, acorda orando, dorme orando, fala orando, lava a louça, qualquer coisa dentro da sua casa, fique em oração. Cara, o teu coração vai ficar muito mais atento ao Espírito Santo. O teu coração vai ficar muito mais, assim, ligado nas coisas que são de Deus. Outro ponto é, jejue. Cara, o jejum é uma ferramenta espiritual que Deus faz com que, cara, a gente se esvazie e tenha mais sensibilidade com Deus. Se você, tem dúvidas sobre jejum, massacra o Clóvis aqui com perguntas sobre isso. Jejum é bênção, cara. Uma pessoa que, quando jejua, ela se abstém daquilo que ela gosta e passa a viver uma vida que agrada a Deus. Quando o cara jejua, ele fala, Senhor, eu quero me abster daquilo que dá prazer à minha carne e eu quero dar ouvidos ao Senhor. Você precisa jejuar, irmão. Esqueci de falar um negócio aqui na oração, vou falar rapidinho, que é maneiro. Cara, quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras e ele fala para os discípulos assim, orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele estava falando? Eu sei que ele estava falando sobre a gente se preparar e tal, mas, cara, depois que a gente lê com calma o texto e tal, escutam as pessoas mais sábias, que entendem melhor, cara, Jesus está falando ali sobre oração. Quando ele fala, o espírito está pronto para orar, e a carne é fraca. A carne é fraca para orar, porque para pecar, a carne é forte. Então, se fosse alguma coisa de pecado, ele não falaria aquilo. Por isso que a oração faz a gente ficar ligado nas coisas de Deus. Orar para não cair é a melhor coisa que você pode fazer. Antes, muitas vezes eu caía e falava, Senhor, caí, caraca, me ajuda e tal. Jesus fala, cara, ora para que não caia em tentação. Para que não caia em tentação, você pode não cair em tentação. Não estou falando que você vai ficar livre das tentações, mas você pode não cair. Cara, ora isso todos os dias. Senhor, acorda e fala, Senhor, que eu não caia em tentação hoje, Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar, irmão, é claro que ele vai te ajudar. A gente precisa ler e meditar na palavra de Deus, muito mais do que a gente lê por ler, de tipo, vou ler porque o plano está pedindo para eu ler. Cara, medita na palavra de Deus. Se o Senhor fala, cara, ora sem cessar, você leu aquilo, por que ele está falando aquilo? Qual que é o contexto daquela parada ali? O que isso faz diferença na minha vida hoje? Cara, medita no texto, nem que seja um versículo que tu leia no dia, mas que tu consiga meditar nele o dia inteiro, cara, você vai estar vivendo a palavra de Deus. Muito melhor do que você saber 500 versículos, a Bíblia inteira, e não viver ela, do que... Desculpa, falei errado. Cara, muito melhor você saber um livro da Bíblia, um versículo, e, cara, viver esse texto verdadeiramente, do que, cara, você conhecer toda a Bíblia e você não viver nem metade dela. A gente precisa viver a palavra de Deus. Outro ponto importante, cara, célula, discipulado, culto, FST, tudo isso faz a gente ter uma vida pelo Espírito. Cara, para de dar desculpa ao teu líder de célula para faltar célula. Cara, tô cansado, hoje não tá legal, hoje não é o dia. Essa célula acaba tarde, né? Amanhã tem que acordar cedo. Cara, Jesus estava cansado como você naquela cruz. E aí, ele deu desculpa, falou, não, tô cansado, não vou mais para a cruz não, quer saber? Vou voltar para a minha glória que é melhor. Cara, pertença a uma célula assiduamente, ore pelo seu líder.
Participe dos cultos, ora antes do culto, galera. Isso faz uma diferença na minha vida. Eu orar, Senhor, fale ao meu coração, me dê foco e atenção. Cara, a palavra do Senhor está sendo pregada. O que isso vai fazer diferença na minha vida? A gente estar atento, cara. Então a gente precisa orar. Paulo diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também do Espírito. Cara, quer saber se o cara está cheio do Espírito Santo? Se o cara manifesta isso aqui tudo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não adianta o cara ser amável, alegre, ter paz, paciência, e a pessoa não ser mansa, não ter domínio próprio. Ore, se você está com dificuldade com isso, ore: Senhor, gere em mim o teu fruto. Eu quero manifestar o teu fruto. E com certeza o que não vai faltar é a oportunidade de você colocar isso em prática, beleza? Galera, só assim, para a gente matar o desejo carnal do nosso coração e viver pelo poder do Espírito. A vida pelo Espírito é a gente viver pela palavra de Deus, é a gente viver inclinado para as coisas que são de Deus. Eu queria concluir dizendo que, cara, é só através do Espírito Santo que a gente pode viver em santidade. Cara, Jesus morreu numa cruz por mim e por você. Ele venceu a morte, a tumba está vazia, o véu foi rompido, Ele vive para todo sempre, Ele está vivo agora. Ele olha para o teu coração e fala: cara, você é inocente. E aí, o que falta para você me seguir mais? Nada é capaz de separar a gente da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Galera, o desespero que a gente pode ter nesse mundo é passageiro até a gente encontrar Jesus de fato. Eu estou aqui hoje, não estou? Aquele momento lá do bandido com a arma, para mim, fiquei desesperado. Imagina se ele bota a arma lá e eu estou morto agora. Cara, eu estou aqui. Por mais que tivesse sido algo terreno, eu tenho certeza, cara, que a minha alma não terá nenhum desespero, que eu posso descansar em Jesus, eu sei que Ele governa a minha vida. Nada é capaz de separar do Senhor. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Galera querida, para encerrar, vivam pelo Espírito Santo de Deus e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é um Deus bom que se preocupa com a nossa vida. Quero Te pedir para que a gente consiga colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que a gente escutou hoje. Ajuda a gente, Espírito Santo, a ter uma vida em santidade. Não deixa a gente pecar de novo, não deixa a gente cair, Senhor, mais uma vez no pecado que tem nos perseguido, Senhor. Que a gente confesse esses pecados, que a gente se arrependa hoje, agora, Senhor. O Senhor é o nosso maior tesouro, o Senhor é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, Pai. Ajuda a gente a viver uma vida pelo Teu Espírito. Ajuda a gente, Pai, a viver cheio do Teu Espírito Santo. Aviva os nossos corações, Senhor. Que agora a gente continue louvando ao Senhor com toda a nossa vida, sabendo que o Senhor é um Deus bom, o Senhor habita no meio dos louvores. Ajuda a gente, Pai, a praticar essa palavra e que o nosso coração seja um terreno fértil para que ela germine e que dê vida e fruto, Pai. Ajuda a gente, em Seu nome que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.